Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje, da série Entrevistando Empresários, Empreendedores e Empreendedoras, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Daiane. A gente se conheceu faz um pouco mais de um ano, talvez um pouquinho menos. O tempo passa muito rápido, a gente perde a noção das coisas. A gente se conheceu porque ambos estávamos investindo numa empresa na época. A gente vem trocando bastante figurinha desde então. E hoje eu trouxe essa incrível empreendedora para vocês conhecerem um pouco. Daiane, se tu puder se apresentar e explicar para mim, que eu tô com muita curiosidade de te perguntar sobre a Pense Algo Novo, se é uma estratégia de rebranding ou se não é, mas eu vou deixar tu te apresentar antes de eu entrar em todas essas perguntas. Perfeito, então. Então, eu sou Daiane Milani, na verdade, meu berço é o direito, né? Mas eu comecei a encontrar comunicação, inclusive, nesse meio, e aí eu decidi empreender, porque eu entendo que quando a gente tem ideias diferentes, a única forma de você colocá-las para o mundo é empreendendo, né? Você precisa falam muito de você criar a sua marca no mundo, e eu acho que empreender foi um caminho que eu me senti que eu podia me expressar de verdade e podia trazer a minha solução para as pessoas, né? E então a gente tem a Pense Algo Novo, atualmente aí com mais de 500 empresas que a gente já fez um projeto de branding com elas. Inicialmente a gente tinha um vínculo com o marketing, mas aí a gente decidiu, né, focar só no branding, porque eu entendo que para você ser especialista, você tem que focar numa coisa só. Se você tentar atingir muitos lados ao mesmo tempo como empresa, você não consegue ter uma clareza, né, do que você efetivamente é bom. Então, nós resolvemos hoje cuidar realmente da imagem das empresas, porque eu entendo que não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, de verdade, né? Mas principalmente, além de parecer, você precisa ter uma imagem que condiga com aquilo que você acredita, né? Porque, inevitavelmente, as pessoas vão te julgar quando elas olharem para você. E se a imagem não trouxer isso, né, num primeiro momento, às vezes você vai perder de encontrar um cliente ideal, né? Porque eu penso muito o seguinte, né? Que nem vocês trabalham bastante com tecnologia, né? A imagem de vocês precisa deixar à tona muito claro que vocês são experts nisso. Então, às vezes, você vai perder cliente, né? Você vai perder negócio, você vai perder credibilidade simplesmente por não estar se expressando da forma correta. Faz muito sentido. Então, na verdade, tu começou empreendendo como advogada. Eu lembro disso um pouco. Lembro. Tu estava com um escritório com teu irmão, não era? Sim, a gente estava no escritório. E aí, de lá, tu encontrou outro caminho. Encontrei outro caminho. Eu lembro que eu sempre gostei muito de comunicação, de imagem também, mas era mais voltado até para redes sociais, assim. E eu lembro que alguns empresários, por validarem muito a minha opinião pessoal, né, como empresária também, principalmente como investidora, porque na verdade eu não tinha empresa ainda, né? Mas eu comecei a dar umas opiniões mesmo. Eu olhava para uma empresa e falava, cara, mas e de repente se você trouxesse essa cor aqui na sua empresa, porque eu acho que ela vai expressar o que você quer. De repente, se você alterar a sua imagem para mostrar mais tal coisa. Eu comecei a dar esses pitacos. Essas empresas começaram a dar certo com os meus conselhos. E alguém falou assim, mas por que você não trabalha com isso? Já que você é tão boa nisso também. Só que eu realmente estava advogando no escritório, não fazia o menor sentido naquele momento eu ter uma empresa de comunicação. E eu falei, não, por que não ter essa empresa, então, como por que não ter mais de um negócio, então? Por que não ser advogada e empresária? E nessa época eu estava até fazendo concurso para a polícia também, para a polícia militar, eu acabei passando, não fui. E aí decidi, então, fiquei intercalando o direito com a empresa. Só que, assim, era uma coisa de fundo de quintal, gente. Assim, eu jamais imaginava que eu ia parar em São Paulo, hoje a gente tá atendendo empresas do Brasil todo, né? Então, assim, eu sempre digo assim, você como empresário, você tem que entender, o maior conselho que eu dou, né, pra quem tá começando a empreender, começa direito. Não é porque a sua empresa é pequena que você, mas eu vou deixar de ter um CNPJ, eu vou deixar de emitir uma nota fiscal, eu vou deixar de começar a organizar um time desde cedo, eu vou começar a estruturar um processo. E eu acho que isso que a maior parte das pessoas hoje negligencia, e aí quando ela menos espera, vira uma bola de neve, ela já não consegue mais resolver porque ela não tem processo definido, as finanças estão um caos. Ela não sabe se ela faz PJ, ela não sabe se ela contrata, ela não sabe o que vale a pena. E eu entendo que, como eu tinha o berço do direito, eu desde o início entendia também que eu precisava começar corretamente. Então, eu fui lá, registrei minha empresa corretamente, a gente emitiu nota fiscal desde o primeiro atendimento.
nota fiscal corretamente. A gente sempre teve a organização das finanças, eu sempre tive a organização do que eu ia prestar, os contratos também sempre existiram. Então, eu entendo que a gente conseguiu crescer exponencialmente, porque se for ver, a gente tem hoje, de CNPJ eu tenho 1 ano. E o nosso faturamento já cresceu, o nosso valor, tanto ticket como faturamento, já cresceu mais de 20 vezes de um ano para o outro. Então, assim, só que esse crescimento se deu a uma organização prévia, uma gestão prévia e um planejamento que aconteceu desde o início. Entendi. E essa ida para São Paulo, esse aumento do faturamento, ele veio... eu sei que tem questões pessoais juntos aí no meio da história, né? Mas essa ida para São Paulo, ela se deu por conta dos negócios lá? Ou tu acredita que sim, daria para ter tocado tudo daqui e conseguido alavancar da mesma forma que foi alavancado? Tá. Eu levo bastante em consideração o ambiente. Uhum. Você também, por estar indo para São Paulo, vai me entender que existe uma diferença muito grande de mindset, de perspectiva, de ambição lá com aquelas pessoas. É claro que Santa Cruz também tem muitas mentes que são brilhantes, né, como a sua, etc. Mas você percebe que lá a quantidade de pessoas que têm essa cabeça é muito maior. Então, eu comecei para São Paulo por entender que lá a minha mente ia expandir muito mais e mais rápido, certo? Então, teve essa questão. Só que, hoje, para o empreendedor, a gente, como já tem rotina, a gente tem vida pessoal também em jogo, qualidade de vida em jogo, e eu comecei a perceber que se você tá aqui, eu ficava 15 dias lá, eu via a cada 15 dias, então a minha vida já estava mais lá do que aqui. Então, eu decidi também, claro que teve questões pessoais envolvidas, né? Mas eu percebi que lá ia avançar muito mais rápido. Então, e foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que a gente não teria crescido da mesma maneira se eu tivesse ficado aqui indo pra lá. Porque lá eu fiquei em contato em tempo integral com essas pessoas. A gente começa a ter insight. Todo dia você vai numa reunião, você conhece alguém que vai mudar a sua perspectiva como empresário. Todo dia você conhece uma pessoa que vai te abrir uma porta que você nunca abriria se você estivesse aqui, indo pra lá a cada 15 dias. Então, o meu conselho é, se você tem a possibilidade de estar lá, vá. Pelo menos até a sua empresa ganhar uma propulsão bacana. E aí depois você foca na qualidade de vida e você volta. Claro que lá eu também dei a sorte, junto com o Thomas, da gente encontrar Alphaville, que de fato é uma região na qual a segurança é muito boa. E lá realmente tem muitas mentes absurdamente brilhantes, né? Thiago Nigro, Bruno Perini, essas cabeças todas que a gente admira, né? Até o Pablo Marçal, apesar de ser polêmica, né? Eu digo muito assim, cara, aproveita o que as pessoas têm de bom. Uhum. Para de ficar gastando energia, de ficar criticando, porque o cara é isso, o cara é aquilo. O que ele tem pra te ensinar? Nem o Pablo, assim, apesar de algumas atitudes serem um pouco exacerbadas, ele é um grande empreendedor. Com certeza. Ele é sócio de quantas... Hoje ele tem mais de 100 sócios. Ele é um exemplo, ele trabalha muito com uma coisa que eu falo bastante como empresária, é capacitação de pessoas, geração de talento, geração e retenção de talentos. Porque, por exemplo, as pessoas que eu treino para estar comigo hoje, eu já faço um treinamento para que elas se mantenham comigo também. Uhum. Porque eu entendo que eu vou gastar energia e dinheiro e ele tem que crescer eu também. Então, eu até jogo um jogo muito de sinceridade com o meu time. Eu falo, gente, conforme o nosso ticket for aumentando, a renda de vocês vai aumentar. E é efetivamente o que acontece. A gente vai aumentando o nosso ticket, eu vou aumentando a remuneração deles. E a nossa perspectiva é aumentar cada vez mais a remuneração deles. Eu me preocupo muito, assim, o que eles estão precisando. Cara, o que você está precisando? Você está com um problema em casa? Assim, eu não tenho problema nenhum de adiantar um valor para eles se eles precisarem de uma emergência. Então, esse olhar humano, ele faz muita diferença no mundo do empreendedorismo. Mas, por fim, então é isso. Acho que São Paulo é um grande mundo aí. Tem que saber aonde você vai estar, porque, de fato, tem os ambientes que te incentivam até coisas que não fazem sentido. Mas se você for uma pessoa focada, você entender que você tá lá para crescer e, claro, tomar cuidado com o excesso de ambição que algumas pessoas têm. Eu percebo que lá, assim, às vezes os negócios acabam estando acima de tudo. E aí você vê pessoas que se aproximam realmente só por interesse, e aí você se sente um pouco desconfortável, porque a gente aqui no Sul ainda, apesar de ter o olhar comercial, a gente ainda coloca a verdade às vezes acima. E lá, às vezes, isso não acontece. Então, assim, é saber separar, é saber em que mesa você sentar,
saber o que você fala das pessoas. Eu acho que é isso, acho que te torna mais esperto e te torna mais ágil, mais célere, mas tem que realmente pesar as coisas pra saber. Sim, faz bastante sentido. A gente estava falando sobre isso antes, né? É a qualidade de vida, mas eu acho que faz muito sentido quando tu falou a ambiência, né? Que as pessoas estão lá, tem muito mais gente. Não que aqui não tenha, né? Mas lá tem muita gente. Então, a gente tá conectado com essas pessoas. Eu falo porque toda vez que eu vou numa mentoria, eu volto assim, querendo destruir o mundo, né? A gente brinca, meu Deus do céu. Aí vai baixando aos poucos aquela energia. E quando tu tá o tempo inteiro com essas pessoas, acho que faz muito sentido, né? Elas vão te dando essa energia e esse gás e abrindo portas, né? Com certeza. Tá, agora minha grande dúvida. A Pense Algo Novo, ela começou com um livro? Ou o livro ele veio após? O livro, ele veio pra talvez explicar para as pessoas. Vou tentar de uma forma mais objetiva. Quando eu fui atendendo as empresas, eu comecei a perceber que às vezes, antes de um problema de imagem, elas tinham um problema mais visceral. Uhum. O problema das empresas, às vezes, estava principalmente no CPF, né? A gente, quando começa a cuidar do branding de uma empresa, você entende que a primeira coisa que você faz é entender os valores daquele negócio. Depois eu vou entender qual que é a cultura daquela empresa. E disso que eu vou derivar, na verdade, um dress code, eu vou derivar um slogan, eu vou derivar uma marca. A marca, na verdade, é a consolidação daquelas ideias daquela empresa. Então, por exemplo, para mim treinar um time para ter um formato de persona, comunicação e tudo, eu preciso entender os valores daquela empresa. Né? E o meu livro, O Novo Alvorecer, ele surgiu de eu tentar trazer, então, para essas empresas, pessoas e quem até me acompanha, quais são os valores que eu entendo serem primordiais para você como ser humano, para você ser uma boa pessoa e um bom empresário, né? E esses valores, inclusive, foram eles que me nortearam para estar onde eu tô e provavelmente vão me nortear para eu estar onde eu quero chegar, né? Por exemplo, eu entendo que você precisa entender os valores morais daquela sociedade que você está inserido, mas você também precisa criar os seus também, né? De forma que você não vai ferir o livre-arbítrio de ninguém, mas você vai ter uma solidez que vai te guiar como empresa, certo? Então, eu entendo que, por exemplo, a honestidade, para mim, tá acima de tudo. Então, às vezes, eu vou perder um negócio, eu vou perder um cliente, mas eu vou ganhar a confiança e o respeito dele por ter dado uma orientação correta. Então, às vezes, eu conheço uma empresa que ela não está no momento para fazer um trabalho com a gente ainda, né? Seja por questões financeiras, seja porque ela precisa arrumar a casa primeiro para depois cuidar da imagem, né? Então, às vezes, eu conheço uma empresa que o problema dela, na verdade, está na qualidade do serviço dela. O problema dela não está na comunicação dela. Então, como é que eu vou enganar essa empresa e falar para ela que o meu trabalho vai resolver a vida dela, né? A captação de clientes dela, e ela vai fazer esse investimento com a gente, não vai ter o resultado que ela espera e vai perder a confiança em mim. A gente cresceu só de indicação. A gente cresceu só de pessoas falando, não, eu confio na Dai, no que a Dai tá fazendo, né? Eu sempre digo para todo empresário que apesar de você prestar o melhor serviço do mundo, você vai sim ter algum cliente caroço em algum momento. Com Aquela certeza. pessoa que nada tá bom para ela, nada agrada. Eu já tive, porque eu pensava assim, não, eu vou prestar o melhor serviço do mundo que eu nunca vou me incomodar com o cliente. Eu tinha certeza, eu lembro que eu já tava com 6, 7 meses de empresa e eu nunca tinha tido um problema com o cliente. E alguém disse, Dai, você nunca teve um problema com o cliente? Eu falo, não, porque o nosso trabalho é excelente, eu nunca tive... A pessoa pensou assim, não, Dai, desculpa, mas falta experiência, né? Você vai ver que vai acontecer. E dito e feito, assim, deu um tempo, assim, eu tive uma cliente que eu coloquei um time atender ela, a gente deu o máximo, assim, e ela não gostou, e eu, estranho, porque a qualidade do projeto, assim, realmente a marca que a gente criou pra ela estava de acordo com o negócio, estava bem feito, só que eu comecei a desconfiar que tinha algum problema talvez emocional nela, que fizesse com que ela não estivesse se identificando com nada, porque a marca que eu crio, ela é muito de acordo com o que a empresa é, naquele momento. Eu não posso criar uma marca que exibe algo que não existe. Então, provavelmente, ela se viu na marca e ela pensou, não, mas eu, na verdade, sou muito mais do que isso. Só que eu não posso criar uma marca de uma Ralph Lauren para alguém que ainda não é uma Ralph Lauren ainda, certo? Então, acho que ela se sentiu assim. Eu, como a gente defende muito a excelência, eu coloquei outro time, novo time atender ela, com nossos custos mesmo, gente que entregou isso para cliente, e ela novamente ainda não se enxergou naquele projeto. E aí eu percebi, não, mas eu contratei 2 times excelentes por 2 vezes,
E a gente ia, na verdade, eu ia entregar o 3º projeto para ela, só que chegou uma hora que eu entendi, eu acho que o problema não tá no meu time. Eu falei, cara, eu tenho que defender a minha equipe também. E eu falei pra ela, não, acho que a gente vai encerrar por aqui, a gente vai devolver o seu dinheiro e tomara que você encontre uma empresa que consiga te atender. Assim como eu tenho um cliente que a gente apresentou o projeto de primeira vez, ele não quer mudar nada, coloca o projeto na testa, tem um posto de gasolina que eu atendi no Sul. Aqui no Sul, né? Eu esqueço que eu... Estou aqui. Estou aqui. É o Posto Silva, uma família ali de... Acho que é Turvo. Não, Turvo Santa Catarina. Enfim, interior do Rio Grande do Sul. E é um projeto que são várias gerações que estão conduzindo aquele negócio. E eles nunca tinham mudado na imagem da empresa. Então, ou seja, o posto estava com a marca de 1900, que era o bisavô que tinha o posto. E eu olhei para aquilo e falei, gente, mas por que não... trazer uma cara nova? Eu sei que é uma região pequena e tudo, mas por que não dizer para aquela sociedade lá que eles passam de geração para geração aquele negócio, mas que eles conseguem evoluir com o tempo? E eu trouxe toda uma conversa, eles estavam bem resistentes a mexer na marca do posto, né? No fim, assim, amaram o projeto, refizeram toda a arquitetura, que a gente hoje consegue entrar na arquitetura junto com os arquitetos. Nós conseguimos entrar hoje em tudo que tange realmente a comunicação daquela empresa. Então, a gente reformou tudo, assim. Todo dia agora eles postam stories, assim, com a nova fachada, assim, tipo, bom dia, venha aqui conhecer o nosso posto Silva. Então, assim, pra você ver como tem aquele cliente que ele sabe ser grato, ele reconhece. Então, acho que eu deixaria esse conselho, talvez, para os empresários, de perceber que, notar, né, quando efetivamente é uma falta de qualidade sua, quando o problema está na imagem, e quando, na verdade, o problema, na verdade, está no cliente. Isso que tu falou, eu já fiz um sistema para uma empresa de marketing e um dia eles estavam apresentando uma marca para uma empresa de transporte, e é muito parecido com isso que tu falou, veio de bisavós para os avós e tudo mais, e tinha muito essa expectativa, gente, vai mexer lá no logo que meu bisavô criou, sabe, é uma dor que eles devem sentir, tipo assim, a gente não quer apagar aquela história, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar que a gente está evoluindo. Então eu consigo entender essa dorzinha no peito que eles têm assim, vai mexer, mas mexe com cuidado, por favor, porque senão representa muita coisa para eles, né? Muito bom. O que é, geralmente, por exemplo, essa questão que tu trouxe, né? A dor lá do passado, que eles querem manter essa marca viva, mas ao mesmo tempo mostrar o progresso, as inovações que eles estão trazendo. O que geralmente os empresários, tu vê assim, quando tu vai fazer enfim, revisar toda a estratégia de branding deles, o que é a maior dor deles? Ou quando que eles vêm te buscar? Tá. Eu acho que tem... Clássico. Hoje é muito recorrente, eu percebo que uma empresa, mais ou menos com uma faixa etária de 10 anos de mercado, ela começa a entrar naquela dor de que, por exemplo, quando eles começaram, eles tinham uma cara, né, a cara de quem está começando, clássico, perfeito, mas com o passar do tempo eles evoluíram em expansão, já estão com franquias, já estão desenvolvendo faturamento novo, o time está grande, eles estão crescendo, mas a cara deles é a mesma de quando eles começaram, e essa marca não está conseguindo transmitir a experiência que eles construíram nesse período, não está conseguindo transmitir o legado que eles têm. Então, eles normalmente nos procuram e falam assim, Dai, eu acho que realmente está na hora da gente trazer uma imagem que condiga, né, com a nossa nova fase. Então, normalmente é o cliente que nos procura mesmo, né? Eu percebo bastante esse comportamento deles, eles olham nosso trabalho na internet e falam, não, eles já têm experiência com vários segmentos, com certeza vão conseguir nos auxiliar. E claro que eles também contam bastante com essa honestidade que eu tenho, então eu, quando olho para uma empresa, eu sou sincera sempre em dizer precisa mexer ou não precisa, porque às vezes aquela empresa, nem toda marca, eu não diria que dá pra gente colocar um prazo de validade para uma marca. Porque se você for avaliar o comportamento de construção de marca, ele tem que muito, muito analisar a finalidade comercial daquela empresa. Por exemplo, nós temos algumas marcas no mercado que elas são iguais há 50, 100 anos, né? Por exemplo, o símbolo da Rolex não mudou. Por que não mudou?
porque eles querem transmitir, na verdade, uma solidez muito grande, uma solidez de que o tempo passa, mas eles continuam firmes e etc. Assim como tem empresas que a gente entende que a gente vai manter aquele símbolo, mas a gente vai inserir algum detalhe para que ele traga um toque de modernidade, como foi, por exemplo, a logomarca do Itaú, que ela alterou recentemente, deu muita divergência no nosso segmento, alguns profissionais criticando, alguns elogiando, mas em grande parte a gente conseguiu perceber que, na verdade, é uma vontade de se conectar mais com o povo e falar que eles estão se atualizando. Então, por isso que a construção de marca, o mais importante é você entender a finalidade comercial daquela empresa. Então, qual o público que você quer se comunicar? Então, é uma coisa que acontece bastante com os meus clientes. A gente até hoje sempre vendeu com um ticket mais baixo e agora a gente quer ir para um segmento famoso high ticket, que agora essa palavra até me dá um pouco de arrepio, porque ela foi muito utilizada por esses profissionais do marketing hoje, então assim, a gente brinca, né? Tudo é high ticket, hoje em dia todo mundo quer parecer ser caro. E eu me pergunto muito assim, mas é onde que tá a preocupação em fazer com que esses serviços realmente tenham esse valor, né? Então, hoje em dia, muita empresa e profissional me procura, mas eu quero que a minha empresa tenha uma cara high ticket. E aquilo me dá uma angústia, assim, eu falo, peraí, vamos lá. Primeira coisa, você acha que o seu, eu pergunto, né? Você acha que o seu serviço vale isso? Sei lá, vamos supor, o cliente cobra uma mentoria, tá cobrando R$2.000 uma mentoria e quer começar a cobrar 30 mil pela mentoria. Só que por causa da febre do high ticket, ele não tentou entender se ele efetivamente tá trazendo um serviço que agora vale 30. Ele só fala, não, agora eu quero ficar high ticket pra cobrar 30. E eu falo, peraí, eu não consigo te ajudar se for assim. Porque eu preciso que o que você vai agregar no seu produto para ele passar a valer esse valor? Você vai dar um acompanhamento maior? Você vai aumentar a expertise do time que está envolvido? Você vai dar uma entrega, por exemplo, ticket de construção de marca, que é o nosso segmento hoje do branding, né? Então, eu tenho empresas concorrentes minhas que cobram 1/10 do que eu cobro, certo? Vamos lá, que cobram R$2, R$3.000. A gente, querendo ou não, cobra às vezes 30, 50... 70, 80, lá vai o valor, porque a gente hoje insere o nosso trabalho intrinsecamente naquela empresa. Hoje a gente acompanha a construção do name de um negócio, a gente avalia comercialmente e mundialmente se aquele nome faz sentido, a gente procede com o registro daquela marca, a gente entrega às vezes um sistema para eles. Então, quando eu entrego uma marca, eu posso entregar desde um site institucional a um sistema para eles se for necessário, eu vou entregar um dress code para aquele time, a gente vai entregar aquele projeto pronto para eles, um treinamento daquele time para que ele se comunique de forma X ou Y, um tom de voz, a gente entrega até um marketing olfativo para aquela empresa. É diferente de eu te falar assim, vou te entregar um símbolo. E é isso. Então, o nosso trabalho hoje leva de 3 a 6 meses, dependendo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque, inclusive, eu diria que uma empresa devia ter esse trabalho de forma contínua. O aperfeiçoamento de marca, ele é contínuo, porque o tempo todo você vai participar de um evento, você vai dar uma entrevista, você vai se colocar em diferentes situações na qual você precisa reforçar a sua marca. Você vai decidir patrocinar algum evento. Então, a empresa que te dá assessoria de branding, ela vai te falar, olha, para sua marca, é muito bom que você dê entrevista dessa maneira. É muito bom que você se coloque assim no mercado. É muito bom que você frequente ambiente X ou Y. É muito bom que a sua cara seja assim ou assado. É muito bom que você faça tal ação com seus clientes. É muito importante que a sua comunicação seja assim. Então, o tempo todo você tem dúvida de como se portar em qualquer lugar, né? Mas nem toda empresa hoje decide investir na gestão de marca, que daí seria esse processo contínuo. A maioria acaba investindo só no projeto de marca mesmo. E aí acaba acontecendo o que 90% das empresas têm hoje. Essa falta de alinhamento e solidez com o que eles estão comunicando. Então, hoje a gente cria uma marca que represente... por exemplo, segurança, confiabilidade, uma marca que vai ter tons de azul marinho, ela vai trazer um patamar mais elevado, então ela vai ter daqui a pouco um tom de um dourado, um bege envelhecido, etc., que são um conjunto de cores hoje que muitos do segmento high ticket estão usando, né? E aí aquela pessoa, nas redes sociais, por exemplo, não tem um posicionamento que comunique essa confiança que a gente criou na marca, né? Ou você vai no espaço físico e nem tem essa paleta de cores. Ou a gente cria uma marca clássica e chega lá, o espaço físico deles é moderno. O cliente, ele não sente segurança nem confiança em você, porque ele percebe que você não tem uma comunicação alinhada.
Então ele fala, tá, mas então provavelmente essa confiança que ele tá dizendo que preza, talvez ele não tenha de verdade. E talvez eu não possa confiar nele. Faz bastante sentido. Faz pouco tempo que eu fiz uma consultoria de imagem, porque, bom, tu sabe, a gente é de uma cidade pequena, e ao mesmo tempo que a gente faz negócio com o mundo inteiro, enfim, né, vende coisas e tudo mais, a gente tá numa cidade pequena e eu me sentia muito confortável de ir numa cafeteria de bermuda e chinelo de dedo, e aí tu encontra um cliente lá e tá tudo certo, e ao mesmo tempo tu fica assim, putz, mas eu tô vendendo um sistema pro cara de 100 mil reais e tu vai lá encontrar ele. E às vezes a gente põe na nossa cabeça que a gente não precisa se preocupar, mas precisa, né? A gente nota que faz diferença. O cara, no fim das contas, ele tá pagando uma conta ali que ele tá assim, será que eu devo confiar nesse profissional aqui que foi lá, me fez uma apresentação com desenvolvedores, não sei o quê, e aí tá aqui na cafeteria de chinelo, bermuda. É meio estranho, né? Não casam as coisas. Eu tive bastante conflito quanto a isso por muito tempo, até porque a gente, como eu falei, vive numa cidade pequena, então todo mundo se conhece, né? Então é complicado. Mas muito bom. E tu, do jeito que tu trouxe isso, quando que faz mais sentido para a empresa? Depois que ela atingiu esses 10 anos ou lá do início ela pensar nisso? Porque às vezes, vamos lá, como empresário, tem muito negócio que às vezes eu começo, eu nem produto não tenho. Veio uma ideia, vou vender para alguém, se deu certo, beleza. Agora constrói o produto e entrega para essa pessoa, né? Então, às vezes, pensar na marca com todo, ter todo esse carinho, eu acho maravilhoso, né? Só que, às vezes, tem esse conflito, sabe? De vou pensar no como eu vou me vestir antes mesmo de começar a vender. Perfeito. Como tu enxerga isso? Perfeito. Inclusive, muitas empresas, elas entram em contato com a gente, porque, como eu disse, eu construí desde o início uma marca de sinceridade muito grande. Então, eu realmente não vendo para quem não precisa de mim. É um critério que eu tenho hoje e eu levo isso muito a sério, porque o cliente, quando ele faz um investimento na gente, ele também faz investimento em você. Eu acredito que se você traz essa solidez, por exemplo, é um valor da minha empresa, é um valor da Daiane. Então, se eu vendo solidez, eu vendo sinceridade, né? Eu vendo excelência. Então, são 3 critérios que a gente tem muito forte. Excelência, como é que seria isso? Então, se você faz um projeto comigo e você não vê a excelência nele, a gente vai alterar ou refazer até que você se sinta excelente com esse projeto, que é uma garantia que eu dou no nosso contrato. A sinceridade, ela se dá desde o momento que você entra na minha empresa ao momento que você sai. Não, então, assim, eu vou te falar, você não precisa de mim, você precisa. Qual que é o melhor investimento? Faz, não faz, espera. Toda essa sinceridade, inclusive com o resultado do projeto, eu tenho com o cliente. Teve uma cliente lá de Minas Gerais, uma empresa de transportes rodoviários, que a gente fez um projeto grande para eles, e no final ela estava muito satisfeita com o resultado, mas eu mesma fiquei olhando o projeto e não gostei de alguns detalhes e falei, olha, eu acho que a gente devia mexer. E ela, você tem certeza, Dai, mas tá muito bom. Eu disse, não, mas eu não tô satisfeita com esses detalhes, porque eu vendo excelência para você, e esse não é o máximo que eu posso chegar, né, de resultado. Então, a gente foi lá, ela ainda até gostou muito mais da sugestão que eu dei, a gente deu uma alterada lá e acabou ficando mais excelente ainda e acabou virando uma amiga pra vida toda, porque ela viu, assim, que eu realmente Se importou com o negócio me importei com o negócio dela de verdade, assim, não foi assim, quero te vender e acabou, né? Então, quanto ao momento pra empresa, sendo sincera mesmo, assim, eu acredito que a gente tem que ver o budget que você tem disponível no momento, né? Então, o ideal, eu digo assim, ó, se você não tem condições de fazer um branding bem feito para sua empresa, né, que seria realmente criar toda a comunicação daquele negócio, eu não tenho condições, eu diria, pelo menos começa com realmente um símbolo bem feito, porque você mexe muito com a cabeça das pessoas, elas precisam desde o início do seu negócio visualizar aquela marca se repetindo, né, o fortalecimento de marca, pega grandes marcas, elas estão sempre presentes com o símbolo delas naquele lugar, a Rolex sempre tá na quadra de tênis, não importa o que aconteça, o símbolo da Rolex tá, a gente foi em Dubai, eu e o Thomas, a gente foi num hotel 7 estrelas que tinha lá em Dubai, e tinha relógios da Rolex no meio do hotel. Ou seja, a Rolex sempre está presente em ambientes de alto padrão, faça chuva, faça sol. E você visualizando aquele símbolo sempre, você cada vez mais consegue fazer associação. Então, eu diria para uma empresa que está começando, ter um símbolo desde o início autêntico, um símbolo criado do zero, não é o símbolo do Canva. Ai, Dai, mas eu fiz uma logo, aí foi lá no Canva e pegou um negócio pronto. Eu digo, não, faz um símbolo do zero. Tem empresas, se não for a minha, tem outras empresas no mercado. Procura uma empresa que desenhe algo
do zero para vocês. Eu preciso que ela desenhe, inclusive o símbolo, desenhe a fonte do zero, para vocês construírem uma cara muito autoral e desde o início defina quais que são os valores do seu negócio, o que você acredita. Então, pelo menos 3 valores centrais e você desde o início pauta todas as suas atitudes de acordo com esses valores. Eu defendo a excelência, eu não posso, em hipótese alguma, entregar um projeto para um cliente que não tenha isso. Porque senão eu estou ferindo os valores que eu acredito. Né? A Rolex, ela tem essa questão da qualidade. Então, você não vê um Rolex dando defeito. Então, assim, eles têm a questão hoje do glamour da marca, porque se construiu. Mas se você analisar a Rolex, desde o início da empresa, eles venderam essa excelência. Eles foram os primeiros a ter certificado suíço de qualidade no que tange a precisão dos horários, foram os primeiros a terem relógios que, sei lá, foram para o espaço, foram para corridas, também sempre associaram a marca a grandes profissionais, grandes atletas. Então, eu digo assim, isso são dicas de branding que eu daria para você fazendo um projeto ou não. Então, prioriza construir um símbolo, prioriza ter valores, prioriza ter coerência acima de tudo. Isso é uma marca. As pessoas esquecem de entender que uma marca, na verdade, ou até se você não quer fazer um símbolo, né? Quer começar a associar a marca a você, né? Desde o início começa a defender uma coerência, a defender aqueles valores e bater sempre neles. Porque, por exemplo, eu dou o exemplo da Nubank, porque, por exemplo, aquele roxinho da Nubank, não importa onde você esteja, você reconhece o roxinho da Nubank. Tanto que eles foram criando um brand, né, de roxinho, o time da Nu. Isso tudo são estratégias de branding que hoje a gente insere no negócio. Então, se você for ver, o cliente, ele te lembra por uma cor, ele te lembra por uma marca na sua voz, no seu estilo. Então, o cliente, ele lembra de detalhes únicos. Então, você precisa, desde o início, construir características que só você tenha. E isso é uma construção de marca. Então, os clientes, às vezes, eles ficam pensando que uma marca, um rebranding mesmo, é você criar um símbolo novo, é você só mudar o espaço físico. Eu digo, cara, não. Prioriza em ter uma marca única como pessoa também, como negócio. Então, assim, eu me pergunto, o que o seu negócio tem que nenhum outro tem? Acho que é um ponto de partida legal para você começar. Mas isso, vamos lá, comecei uma empresa, contratei uma empresa para fazer um logo, fazer uma identidade visual lá. Não atrapalha futuramente para ti, para repensar aquilo lá, porque dependendo da empresa que for contratada, não vai dizer nada com o que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo uma coisa e está representando outra, sabe? Então, por isso que eu estou perguntando se não é mais fácil. Eu sei que às vezes a pessoa não tem o budget, né? Mas acontece. E não seria mais fácil já começar certo desde o início? Ou para ti é tranquilo, vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos dar um jeito? Não, quando o cliente ele começou, por isso que eu disse, se fosse começar com um budget menor, até a gente tem essa opção hoje na nossa empresa. Então, assim, hoje eu priorizo muito atender o projeto completo, fazer o branding completo, mas a gente tem clientes que efetivamente só tem dinheiro para fazer a identidade visual. E tá tudo bem. Então, a gente entrega um projeto de acordo com o budget do cliente, né? Então, você tem menos condições, a gente entrega um projeto menor, mas com a mesma excelência que eu garanto, a gente vai criar um símbolo do zero para você. Eu, particularmente, gosto já de criar o naming da empresa desde o início, porque não adianta se eu pegar a pessoa já vem com um nome ruim para nós, um nome que não tem nenhum potencial comercial e quer que a gente desenvolva uma grande marca em cima disso, é muito difícil para mim. Então, assim, o naming errado é um grande problema. Hoje, muitas empresas vêm com names fracos demais e, normalmente, essa empresa não tem um registro ainda desse nome. Isso, hoje, a gente não atende uma empresa que não tem registro, porque a gente já aconteceu de perder o projeto. Então, a gente fez a marca para uma empresa, ela insistiu em fazer um nome que não dava para registrar, a gente fez mesmo assim porque o cliente realmente bateu muito de querer fazer. E no final do projeto, o cliente foi registrar, como esperado, não conseguiu registrar, e a gente teve que refazer todo o projeto. Então, eu diria para esse cliente, pelo menos também fazer essa consultoria da criação do name adequado. Então, vamos supor que o cliente realmente não tem dinheiro para contratar uma empresa com o mínimo de excelência necessário, que é o caso que você está citando aí. Eu realmente investiria primeiro, então, em focar nessa marca, nessa construção de marca por outros aspectos, então
Então, assim, por enquanto, sei lá, usa o nome da pessoa física e vende uma excelência, uma honestidade desde o início. Porque realmente é complicado de responder, porque eu tenho que entender qual segmento do cliente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Mas vamos supor, então, vamos pegar um exemplo X para ficar mais claro para o pessoal entender também, né? Que nem vocês, trabalham com tecnologia, trabalham com software. Então, vamos supor que eu quero criar uma empresa que vende softwares, vende aplicativos, sites, etc. Como que eu começaria, então? Eu já teria uma idoneidade como profissional, uma excelência naquilo que eu faço, então eu chegaria para aquela empresa que eu vou vender para ela, como eu procedi no início do nosso negócio, assim, eu já fui claro, olha, a gente não tem 50 anos de experiência, mas a gente tem uma dedicação absurda no que a gente entrega, eu vou desde o início garantir a excelência do que eu estou entregando, eu fui muito na questão dos valores mesmo com aquela empresa. E eu não tinha uma cara ainda, gente. Eu não tinha uma logomarca, eu não tinha um slogan, eu não tinha toda uma estrutura de comunicação como a gente tem agora. Mas eu fui muito nos valores e eu me conectei como pessoa. Então, a marca, a Pense Algo Novo, no início, era a Daiane. Então, eu tinha uma marca. A marca era eu. Só que a gente começou a crescer, começou a faturar mais e eu entendi que eu precisava ter uma cara de empresa. E aí você entra no problema que a maioria tem hoje. Que às vezes, quando você começa a crescer muito a sua empresa, você precisa que ela comece a segregar um pouco do CPF. Porque eu, no início, sempre foi a minha cara. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que, querendo ou não, a Daiane, por exemplo, como mulher, ela tem os valores dela, eu tenho meu lado mais feminino às vezes, eu particularmente gosto de ser mais delicada. Só que no início, como eu era a cara da empresa, eu tive que me portar de uma forma que não é eu. Eu tive que ser mais masculina, eu tive que ser muito mais rígida, muito mais forte. E começou a me deixar desconfortável, porque chegou uma hora que sustentar o nome da minha empresa já não era a melhor opção, porque eu como mulher, daqui a pouco como esposa, etc., aquilo não faria sentido. Então, eu comecei a segregar aos pouquinhos a empresa da Dai. Então, assim, hoje a Pense ainda é muito associada comigo, mas a gente já tá aos pouquinhos cada vez mais criando uma autoria para ela. Então, a Pense Algo Novo hoje a Pense Algo Novo Branding Limitada, né? É uma outra estrutura, na qual os valores, em parte, se conectam comigo, mas hoje é um outro negócio. Até, inclusive, para que eu possa colocar um head, outro CEO, porque no futuro pode ser que eu não queira mais ser a CEO da minha empresa, que é uma coisa que a gente, no início, tem uma dificuldade muito grande de delegar, uma dificuldade muito grande de ver outra pessoa à frente do nosso negócio, e conforme você vai amadurecendo como empresário, você começa a entender que pode ser que exista uma pessoa até mais capacitada que você mesmo para cuidar do seu negócio. Que foi uma coisa que a gente discutiu na Polishop, numa mentoria que eu tive lá. A gente teve um caso de uma empresa em que o CEO não tinha o perfil comportamental para ser o CEO. O cara era mais na dele, ele era mais encolhido, ele não gostava tanto de ficar na liderança. Então, às vezes, você pode ter sido a mente brilhante que teve a ideia daquele negócio, mas talvez você não é, ou melhor, você pode ser a mente que vai levar até 1 milhão de faturamento, mas talvez você não seja a mente que vai levar de 1 milhão para 10 milhões. E aí você tem que ter humildade para reconhecer isso. Sim. E é difícil, né? É difícil. Isso que tu falou da pessoa física para a pessoa jurídica, ou então para a empresa, ainda acontece muito comigo. Por quê? Porque como eu trabalhei fora e acontece... Até hoje eu não faço marketing da empresa, simplesmente vem os clientes e eu acabo atendendo. E quando as pessoas olham quem que é MR Tecnologia, que é o nome que eu criei porque tinha que criar uma empresa para emitir nota, né? Eu falo, não, é a empresa que está fazendo... Ah, mas eu achei que fosse tu. Não, eu não sou desenvolvedor mais, já é uma equipe e tudo mais. Eu sou a cara do negócio, que hoje é muito difícil de desvincular. E esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu comecei a mudar meu comportamento nas redes sociais. Perfeito. Porque o que as pessoas falam? Ah, é o João. Tá, me manda o Instagram dele que eu vou dar uma olhadinha. E aí as pessoas olham assim, mas esse maluco aqui não faz nem sentido, né? Então isso faz bastante sentido. O que tu recomenda? Porque muita gente que eu conheço, que eu sigo, que eu olho, tem muito disso. A pessoa ela tem o negócio dela, ela tem o Instagram dela e ela fala de tudo. Então tu consegue ver as coisas da empresa, tu consegue ver ela no salão de beleza, ela jogando tênis, ela jogando na praia, ela de biquíni. Como é que tu vê isso, esse comportamento assim? Então, perfeito esse ponto. É um ponto delicado. É um ponto delicado. Delicado. Inclusive, eu dei uma entrevista para alguns jornais. Hoje eu acabo me posicionando muito nos jornais porque eu entendo que, além de dar minha opinião, né, como consultora de branding, acaba que os empresários têm dúvidas até no que tange a marca pessoal, que é o que a gente vai falar agora.
E eu percebo que há muitas dúvidas, né? E eu não conseguia perceber isso antes, mas eu pensei, cara, se eu tenho um conhecimento que pode utilizar e ajudar alguém aí, vamos colocar isso em prática, como a gente tá fazendo hoje, inclusive, né? Então, os empresários me perguntam muito assim, né? Que foi o que eu respondi no jornal. Precisa ter um Instagram mais profissional e um mais pessoal, mais particular? Não, posso colocar tudo num só. Como que eu faço para me expressar como pessoa e me expressar como empresário? E a resposta que eu tenho para essa pergunta é uma só, por incrível que pareça. As pessoas, antes de comprarem seu serviço, elas compram você, certo? Então, para saber que o João é um grande empresário, eu não quero ver um perfil de fachada profissional que ele montou para me conquistar. Cara, eu quero ver quem é o João de verdade, né? Porque é muito fácil você criar um perfil profissional, botar umas fotos bem vestido, bonita, valores, aí enfia uma foto da família pra falar que tem, bota uma foto da Bíblia pra falar que acredita em Deus, assim, a pessoa monta uma fachada pra me conquistar de verdade. E eu me sinto que não é assim que funciona. A gente, como empresa de branding, né, a gente fala muito dessa questão dos valores e a tua integralidade como ser humano, porque é isso que conquista. Ninguém compra um cliente pela metade. Ninguém compra... Eu não consigo comprar um serviço pela fachada. Eu compro um serviço por tudo que aquela empresa representa e acredita, certo? Então, a minha recomendação é... Primeira coisa, se é uma coisa que um cliente não poderia ver, talvez não devia estar na sua rede social. Porque a sua rede social, na verdade, não é para trazer a sua intimidade devia estar na sua casa. Não devia estar na galeria do seu celular, não devia estar no seu Instagram. A rede social é algo que a gente criou para você poder conhecer as pessoas, inclusive. Para mim conhecer um pouco da sua vida. Então, eu diria assim, que todo mundo devia ter um perfil, na verdade, público, porque é uma coisa que deveria ser possível de visualizar por qualquer um, é um Google de pessoas hoje em dia. Então, todo mundo que quer uma referência de mim vai olhar meu Instagram, inevitavelmente, e se eu tivesse Instagram privado, fica um pouco... Por que alguém não pode ver quem eu sou? Certo? Então, eu tomo esse cuidado de que o meu Instagram, ele tem o que qualquer pessoa poderia ver. Qualquer coisa, inclusive busco também muito a honestidade, então eu não crio uma vida de mentira lá, eu coloco o que eu acredito, e por vezes eu vou ser polêmica. Então, por exemplo, a Daiane acredita muito que a mulher, ela tem um papel. Então, assim, não interessa que eu tenha uma empresa. Em casa, eu sou a mulher do Thomas. Então, eu preciso conseguir separar o trabalho de vida pessoal. Eu entendo que como mulher, eu vou ter filhos, eu vou ter uma família, eu tenho um papel com a pessoa que tá do meu lado. Então, tudo bem que eu sou líder dentro do meu negócio, eu sou líder do meu negócio. Lá eu tenho meu time, lá eu falo pra galera fazer o que tem que fazer, mas eu chego em casa, eu tenho que ter a leveza, eu tenho que ter a sabedoria, lá eu sou a mulher do Thomas, então eu tenho que apoiar ele, eu tenho que estar lá pra cuidar dele. E isso eu deixo muito claro, então eu não posso ser empresária em casa. Certo? Assim como ele vai ser empresário no negócio dele e quando ele chega em casa, ele é a pessoa que tá comigo. Então, ele vai ter que ter a sensibilidade comigo, ele vai ter que, será que meu amor não quer flores, não tá precisando de alguma coisa, ela tá com frio? Então, eu defendo muito que você tem que entender a sua função, né, como empresário, a sua função como ser humano, a sua função daqui a pouco como filho, como esposo, como amigo, e eu coloco isso na minha rede social. Então, aí, às vezes, vai ter alguém que não vai concordar, vai achar que não, a mulher, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, ela só é empresária, e eu, por vezes, discordo disso. Então, o que eu digo para os clientes quando eu dou uma consultoria de marca pessoal, que hoje é muito recorrente, porque quando eu trato do CNPJ, eu preciso tratar do CPF, né? Então, se eu construir uma marca para sua empresa, para a MR, eu preciso entender se a imagem do João está comunicando o que a empresa vai comunicar. E mesmo que eu decida que o teu CNPJ vai ter um posicionamento completamente diferente da tua pessoa física, você ainda é o dono da empresa. Você ainda é a pessoa que eu vou querer consultar. Mesmo que, tudo bem, a gente construiu o CNPJ totalmente separado. Mas, eu quero saber quem é o dono da empresa. E, por exemplo, como as pessoas compram você na integralidade, elas vão querer saber se você é um bom namorado, marido, se é um cara de confiança nos negócios, se é um cara de confiança em casa. Por exemplo, se você maltrata o seu pai, talvez você vai maltratar um funcionário. Talvez você vai errar com o cliente. Então, as pessoas vão te julgar pelo contexto todo. Então, eu diria o seguinte: busque ao máximo ser honesto e correto com a sua família, com quem está do seu lado, com seus amigos.
porque isso reflete nos seus negócios, e traga isso para sua rede social, para que as pessoas te entendam que você, antes de ser um grande empresário, você é uma grande pessoa, né? Então eu falo muito essa coisa de você construir um legado, porque eu falo assim, cara, você quer vender uma vez ou você quer vender sempre? Você só quer ganhar dinheiro ou você quer construir um legado para as pessoas? Então, eu acho que parte muito da sua mentalidade. E se a sua mentalidade for realmente construir algo sólido, você tem que cuidar muito bem do seu CPF também. Faz bastante sentido, porque a gente vê muito, eu acompanho muito redes sociais. A gente foi contratar um novo escritório de advocacia para uma das empresas, né? E a primeira coisa que o meu sócio falou, cara, tu deu uma olhada no Instagram deles? Eu falei, não dei uma olhada, dei uma olhada no Instagram da empresa, né? Ele, então dá uma olhadinha no Instagram deles. Eu falei, nossa, é verdade. Parece que é uma farra, assim, o dia e noite os caras tão por aí. Não sei se eles estão no negócio deles ou se tem alguém tocando, mas o comercial deles foi excelente. Porém, se tu entrar no Instagram deles, eu falei, nossa, é verdade. E talvez seja ótimo, sabe? Talvez a empresa seja ótima, mas do jeito que deu pra enxergar as coisas, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei se esses caras vão ter realmente o foco que precisa ter, porque para eles a vida é uma maravilha, eles nem parecem advogados dentro do Instagram deles. Então eu acho bem complicado, sabe? E acho também que tem casos e casos, né? Mas eu concordo muito com o que tu falou. Talvez uma rede social privada, ou até mesmo só usar os melhores amigos, né? Que hoje tem essa Nossa, eu opção. falo pro cliente, usa o Close Friends, assim, ó, ele existe pra isso. Se você quer postar um dia que você saiu com seus amigos, porque assim, a gente é ser humano. Então, assim, todo mundo, por mais focado que você seja, você vai ter um dia que você vai beber um vinho com seus amigos, né? Que nem o Thomas, a gente gosta muito de jazz, a gente gosta de um charuto, de coisa assim. Então, só que a gente entende que isso é exceção, não é a regra. Mas, como eu disse, as pessoas, elas vão te julgar pelo que elas estão vendo. Vamos supor, eu todo dia, eu leio a Bíblia, eu sou uma boa mulher, eu cuido da minha empresa, eu treino, eu faço dieta, eu sou incrível. Mas vamos supor que no outro dia eu fui lá e, na verdade, deu um dia de exceção, tá? Eu realmente fui viajar, eu fui beber um vinho, eu fiz outras coisas. A pessoa que entrou no meu perfil, ela viu o quê? Ela viu o que estava naquele dia. Então, as pessoas nem sempre vão conseguir, né, ter essa visão. E como eu digo, eu não defendo que você manipule ninguém, mas eu defendo que você saiba como se portar nas situações. Por isso que o dress code é uma coisa tão relevante. Porque, por exemplo, é muito incrível o cara usar terno, mas a questão é, em que situação? Então, você mostrar uma boa imagem para as pessoas, na verdade, é você mostrar que você sabe a forma de se portar para cada situação. Então, eu não vou chegar, vamos supor que eu vou tomar um café com uma amiga, às vezes eu vou de vestido, eu vou ir com lenço, eu vou com uma coisa mais leve. Mas, se eu for fazer uma reunião com um outro empresário, que daqui a pouco é casado também, que também tem uma mulher, e eu quero trazer para ele uma imagem de que o meu foco é o negócio. O meu foco não é eu exibir a mulher que eu sou. Então, eu vou usar uma roupa adequada para isso. Eu não vou estar eu vou estar mais coberta, eu vou ter uma postura mais séria com ele. Então, por isso que também, inclusive, se você for ver, os problemas de imagem com rede social e com empresa, na verdade, repercutem, inclusive, na relação pessoal dos clientes. Porque, assim, ó, eu já tive muito cliente. Eu, por exemplo, sou uma mulher que eu tranquilamente atendo um cara, consigo atender um cara solteiro, um cara casado. E porque eu tenho um respeito muito grande na minha imagem, na forma como eu me porto. Então, as mulheres dos clientes, elas não ficam constrangidas ou com ciúmes que eu vou fazer uma reunião com o empresário. Porque a forma como eu me porto é tão respeitosa que ele não se sente, né? Então, às vezes eu encontro umas clientes que têm problema, né? Da mulher ficar com ciúmes, ou até o contrário, né? Eu falo pro cliente, peraí, se você está conseguindo deixar a esposa ou o esposo do seu cliente desconfortável com o atendimento e com alguma reunião, será que a forma como você está se portando não está errada mesmo? Porque nem sempre é a mulher ou o cara que é, né, muito ciumento. Sim. Então, para você ver como os comportamentos, eles fazem com que hoje em dia a mulher empresária tenha receio de sentar numa mesa de negócios, como já aconteceu comigo. Então, às vezes, você acaba criando problemas muito maiores só porque você não soube se comunicar. E isso na imagem, como também na verbalização, né? Sim. E como é que as pessoas veem isso, sabe? Porque, vamos lá, tu chegou na empresa, pegar um exemplo bem... Vou me usar de exemplo, tá? Eu não teria problema nenhum de tu chegar aqui e fazer, nossa, que horror isso daqui. João, sério, tá péssimo, troca, tem um fundo laranja, tá com azul, não tá dando um bom contraste, não fala. Eu não tenho esse problema, mas acho que isso talvez seja um pouco de geração para geração e talvez a história por detrás. Perfeito. Como que os clientes veem isso?
eu acho que eu não vou nem entrar na parte do dress code ainda, sabe? Porque aí acho que é pior ainda, tu falar pra pessoa, cara, tá ruim, troca esse negócio aí que não tá dando, sabe? Entendi. É tranquilo? O homem e mulher ambos aceitam bem, não aceitam? Nossa, perfeito. Esse ponto, de novo, delicado pra caramba, mas acontece muito isso. Porque quando eu tô numa empresa, é inevitável que eu vou julgar a forma como a comunicação dela tá estruturada. Porque é meu trabalho, que nem vocês trabalham com software, você vai olhar um software, cara, isso aqui tá trancando, Sim, tá tá ruim. horrível, tá Sim. ruim, o layout não funciona, versão mobile não dá pra entender também. Clássico, né? É, normal. Normal, a Não gente funciona. As pessoas isso- pediram um fluxo, esse fluxo aqui não existe. exatamente. Então é muito clássico pra mim chegar numa empresa e perceber N problemas, né? O que eu comecei a aprender também. Eu sou extremamente sincero. Então, eu vou trazer pro cliente, sim, que eu sempre falo assim, ó. Eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos, tá? Então, no início, eu era aquela pessoa que eu despejava a informação no cliente, ó, isso aqui não tá bom. E às vezes o cliente tem um ego frágil, ele não sabe receber. Inclusive, eu tô dando uma consultoria de graça pro cliente e ele não conseguiu entender dessa maneira. Eu comecei a entender o seguinte, ó. Enquanto você não assinar um contrato comigo, eu não vou me posicionar ainda. Eu não vou falar nada a respeito, porque eu entendo que, a menos que você me pergunte, a menos que o cliente fala, Dai, mas opine então, o que você acha da nossa empresa? Aí eu comento com o cliente. Porque realmente, às vezes, o ego do empresário, ele é muito grande, ele é muito frágil. Claro, depois que o cliente assinou o contrato, eu falo, você tá me pagando pra falar a verdade. Me desculpa, mas se fosse pra dar um abraço, você convidava um amigo pra tomar cerveja. Tipo assim, você não tinha me chamado aqui pra falar o que eu penso, né? Como já aconteceu muito, que eu tive esse problema com empresárias. Muito mesmo, tá? Elas têm um problema de serem ótimas empresárias, mas a imagem no Instagram tá extremamente vulgar, sabe? Ou o cara é um excelente empresário, mas a imagem dele é muito infantil. Isso aqui eu até, provavelmente estou gerando polêmica de novo por trazer isso, mas eu tenho que falar porque eu acredito que eu tenho que trazer minhas ideias, né? E a pessoa que comprar o seu serviço, depois de você falar a verdade, ela tá comprando sabendo quem você é. Né? E às vezes até por causa de quem você é. Teve muito cliente que eu fiz por causa da sinceridade. Eu comecei a descobrir o quê? O meu cliente, na verdade, o meu perfil de cliente é um cara ou uma mulher madura, que tá pronto para mudar o negócio e fala, não, vamos fazer acontecer. Então, aquele cliente que não consegue nem ouvir um problema de cor que ele tem com a empresa dele, um problema de comunicação que ele tem e não consegue ouvir isso de mim, cara, talvez ele seja muito infantil para nós. Ele não vai nem conseguir aplicar as mudanças que eu tô trazendo para aquela empresa. Então, foi sendo sincera no início que, na verdade, eu comecei a repelir o cliente errado e atrair o cliente certo. Então, os clientes errados, eles não conseguiam ouvir essas críticas e, inclusive permaneceram do mesmo jeito. Né? E os clientes que acabaram ouvindo a gente hoje estão com outra imagem no mercado, o serviço cobrando muito mais, estão muito mais realizados, estão sendo reconhecidos. E eu falo, olha, será que a sinceridade não é o melhor caminho mesmo? E eu trouxe a questão da vulgarização e infantilização da imagem, porque inclusive vai ser o tema, já está sendo o tema do meu próximo livro que eu tô escrevendo, né, como editora lá de Brasília. Legal. Inclusive, gosto de recomendar bastante ele, o Bruno Valente. Ele é realmente muito bom, assim, ele consegue... Porque às vezes, você que também já escreveu o livro vai saber, a gente gosta muito de ter um suporte de quem tá trabalhando com a gente. Eu preciso te trazer uma ideia e você me fala, Dai, mas essa ideia não tá boa. De repente, você expande assim, assim. E o Bruno, ele consegue te falar assim, Dai, ele me dá sugestões. Eu faço uma reunião com ele, a minha cabeça fica fervendo de ideias para escrever. Isso você fica pronto para escrever. E esse amparo é fundamental mesmo, né? Para você conseguir escrever um bom livro. Um livro que provoque as pessoas. Então, eu quero trazer essa questão da infantilização da imagem e vulgarização, porque hoje é o maior problema de comunicação que eu vejo na marca pessoal. Não na empresa, mas na marca da pessoa física, que é o homem, ele começa a crescer com o tempo, mas ele não amadurece como humano e como homem. Ou seja, ele ainda tem comportamentos de menino. Então, ele ainda não consegue dar o passo para um casamento, às vezes. Ele não consegue morar junto. Ele não consegue assumir a posição de provedor daquela casa. Porque o homem sempre foi o provedor daquela casa, mas atualmente isso está mais difícil. Eu entendo que o mercado de hoje não é o mesmo de antigamente. Então, hoje, para você conseguir independência financeira, está muito mais difícil do que era antigamente. Eu concordo com isso. Mas eu entendo que o homem não pode deixar de buscar isso. Então, da
talvez não é que a mulher dele não vai trabalhar, ela vai trabalhar, até porque a mulher gosta disso, né? Ela quer se sentir útil, ela quer se sentir que ela tem uma função também. Claro que isso é importante, mas você entende que a responsabilidade da casa não devia estar nas costas dela. A responsabilidade, o peso, deve estar mais em cima do homem, para que a mulher esteja leve e esteja do seu lado te apoiando, te aconselhando, te fazendo feliz, cuidando de você, daqui a pouco fazendo uma comida para você, te recebendo bem em casa quando você tá cansado. Só que para isso acontecer, ela tem que estar leve. Então a gente tá acontecendo essa disfunção no que o homem não tá amadurecendo como deveria. A mulher acaba caindo na vulgarização. Então, ela não consegue conquistar um homem de verdade, às vezes, um cara que vai prover ela, que vai cuidar dela, que vai proteger ela do mundo. E ela acaba... Hoje, o homem, às vezes, está procurando realmente só um prazer sexual mesmo. Então, o que acontece? Ela entende que para conquistar o homem, ela vai ter que fisgar ele por onde? Não pela responsabilidade, porque ele não quer mais ter uma família, ele não quer mais ser responsável e ter um lar. O homem só quer o prazer sexual. Então, ela vai se portar como? De uma maneira que você atrai o homem sexualmente. E aí entra naquela situação a qual o relacionamento não evolui. Então, esse homem, ele não assume a responsabilidade, a mulher se sente frágil e vulnerável, porque ele vai usar ela para o que for necessário, depois ele não vai mais querer, né? Então, as mulheres acabam tendo medo de homem, medo de relacionamento, aí elas ficam totalmente independentes, sou forte, não preciso de homem, aí começa a se juntar para falar mal de homem também, e entra nesse looping que não acaba. Então, assim, e a mulher começa a ficar masculina pra caramba, então a mulher não é mais aquela mulher que sabe receber, deixar um homem pagar conta. Ela não coloca mais flor em casa, ela não quer mais cozinhar, porque ela fala, eu não preciso disso, ela não quer cuidar da casa, porque ela não precisa disso, aí daqui a pouco não quer mais ser mãe também, porque ela entende, mas por que eu vou trabalhar, ficar cuidando de um filho, e meu homem que vai conquistar o mundo, ele que vai ganhar o prestígio. Só que se você for ver na Bíblia, essa função do progresso financeiro e do trabalho profissional é do homem. A mulher, quem é que cuida dos filhos? Quem é que cuida da casa? Quem é que traz todo esse papel? Inclusive, na Bíblia diz que não é que a mulher não possa ter um trabalho. Ela pode ter um trabalho e pode ter uma profissão. Só que isso tem que ser uma coisa que vem depois para a mulher. Porque a mulher é principalmente responsável pelos filhos. Ela é responsável pelo lar, pelo marido. Então, ela vai ter um trabalho como algo a mais, algo para dar um sentido para a vida dela extra. Mas você percebe que não é o centro da vida da mulher. Aí você percebe... Eu sei que isso é polêmico, tá? Isso que eu tô falando é mega polêmico. Mas é muito bom, é um assunto que as pessoas não entram muito, porque elas ficam com medo. Ficam com medo de falar e uma pessoa se sentir ofendida, mas já tô louco pra ler esse livro, porque é muita coisa que precisa, sabe? Esses pontos do Instagram também eu acho muito importante. Tem muita coisa que pode ser explorada, sabe? As pessoas, elas não enxergam, e isso que tu falou faz bastante sentido, porque às vezes a gente fica se perguntando, por que tu tá trazendo isso aqui, sabe? Não cabe... Não é nem não cabe mais, tipo assim, tá muito vulgar pra uma pessoa que é um empresário. Tu é um empresário, tu já aceitou essa consequência, tu já aceitou, tu disse, se intitula empresário, tu tem uma empresa, então tu tem que arcar com as consequências caso tu venha se portar de uma forma diferente, né? Muito bom, meu Deus. Então, assim, Não. Inclusive, você também tem 2 livros, né? Tenho 2 livros, um de inteligência artificial, que eu lancei porque eu queria saber como é que funcionava para lançar um livro. Na verdade, foi mais pelo fato de que, quando veio o ChatGPT, eu já estava há anos estudando inteligência artificial e todo mundo achou que inteligência artificial era o ChatGPT. Eu pensei, não, tem que escrever um livro para ontem. Agora eu fiquei curiosa. Porque eu falei, cara, não é daqui, não surgiu daqui. Mas, enfim, eu não conhecia, ele é um editor, O Bruno Valente, ele tem uma editora. Ele tem uma editora editora. Save, é lá de Brasília. Legal. Eu vou te recomendar porque realmente tem um trabalho diferenciado. Ele, na verdade, produziu vários best-sellers. Então... Ontem eu recebi uma propaganda de é do Anderson Cavalcante? Conheço. Enfim. Ele trabalha com a Polinar lá na Polishop. Isso aí. A Bança Editora. Ele tava aqui em Santa Cruz. Ele tava em Santa Cruz. E por quê? Porque quando eu comecei a escrever o livro, uma das coisas que mais me deixou frustrado foi que eu usei uma ghostwriter e o meu livro não era escrito por mim. Dá uma crise de identidade, Não, né? ela escreveu, eu li as primeiras páginas e falei, não é eu. Não é eu, não tem como. Ela tinha uma pegada muito gótica, eu falei, cara, para, não dá mais, vamos ter que revisar e tal. Então, muito bom, é sempre bom ter recomendação, porque é difícil de encontrar pessoas boas pra transcrever aquilo. E se ele vai ajudar a dar uns insights, melhor ainda. Vai, isso é perfeito. Melhor ainda, porque às vezes a gente tem uma ideia
E eu era muito de gravar, eu gravava áudio e mandava pra ela. Falava, quem sabe fala assim, fala assim. Então é muito bom. Ele tem tanto a função de ghostwriter como tem a função de você escrever. Ele te auxilia no processo de escrita, revisa. Então, assim, tem pros dois públicos. E eu percebi uma sensibilidade muito grande nele. A gente que escreve, né, como eu te falei, a gente quer muito que alguém nos provoque pra aflorar o nosso máximo. É isso que eu senti que ele fez comigo. Porque no início eu cheguei pra ele assim, olha, eu queria falar sobre amadurecimento humano, foi o que eu pontuei pra ele, queria trazer essa questão, esses problemas que eu venho percebendo na imagem, porque o que acontece? O cliente me procura pra construir uma marca única. E ele fala, Dai, cria uma marca única. E eu falo pro cliente, beleza, mas a marca única, mesmo seja uma empresa, começa no CPF e começa de um amadurecimento humano. Eu comecei a fazer tanto esse trabalho de criar marca, que hoje eu tenho um roteiro para entender como que uma grande marca acontece. E eu entendo que se for uma marca de pessoa física, né, a AMR, ela, querendo ou não, tem uma conexão forte com você. Então, eu preciso muito aperfeiçoar o seu CPF para poder, consequentemente, mexer no CNPJ, certo? Eu preciso amadurecer muito a sua percepção como homem, como humano, trazendo todos esses pontos aqui. Por quê? Quando você amadurece, você começa a se conhecer. Quando você se conhece, você começa a saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você tem uma clareza, né, do que você acredita e, por consequência, você vai ser autoral. Você não vai ser uma cópia de nem outra empresa, você não é uma cópia de nenhum outro empresário, você é o que você acredita. E aí, cada vez mais você vai para um caminho de construir a marca, certo? Agora, se o cliente só chega para mim, Dai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo, será que você é mesmo tudo isso? Né? Então, às vezes, o cliente, ainda mais homem, né, advogado, vem, Dai, mas eu quero construir uma marca forte, uma coisa com presença. Aí você vê o cara ali assim, oi, tudo bom? Sim. Então, assim, não condiz. E eu percebi que não tem como você ser original e autêntico se você não amadurecer. Por quê? Você vai falar que é alguma coisa, mas a primeira pessoa que te questionar, você já não vai ter certeza. Eu testo meu cliente hoje. Quando você senta comigo para fazer um projeto, um briefing, né, do projeto, eu começo a te perguntar as coisas. Se não tem coerência nas respostas entre o que você tá falando com o que eu tô percebendo, eu falo, esse cliente não amadureceu o suficiente ainda. E eu, na verdade, prefiro passar esse cliente para um terapeuta do que efetivamente atender. Não, mas é verdade. E eu ia até levantar um ponto, porque, vamos lá, esse caso do advogado é bom porque o advogado, ele quer transmitir segurança para o cliente. Acho que essa deve ser uma das coisas mais importantes, né? Só que talvez essa pessoa não traga essa segurança. Tu trabalha o inverso, ao invés de trazer a marca, vamos lá, a pessoa ela não transmite isso. Eu vou trabalhar para que ela, né, que nem você falou, vou mandar ela para um psicólogo, vou trabalhar com que ela se transforme nisso daqui, ou isso é uma coisa que não tem muito como fazer? Tá. Tu entendeu o que eu quis dizer? Entendi, não, Porque na minha cabeça ficou uma coisa meio maluca. Ficou borbulhando, né? Se você for perceber, hoje acontece muito, eu já tive e ainda tenho uma consultoria de marca pessoal. Essa consultoria eu criei com base nos clientes que vêm para querer ter uma imagem mais profissional ou ter uma imagem melhor na vida e nos negócios, mas o problema deles não é só eu criar um projeto de branding para a empresa, ou seja, eu preciso cuidar do branding pessoal deles. Certo? Nesse projeto, eu costumo analisar toda a vida daquele cliente e falar para ele, isso aqui você pode tirar da sua rede social. Quem sabe traz mais esse hobby que você falou que tem, porque eu acho que eu consigo direcionar todo o cliente para se comunicar melhor. Perfeito. Só que quando eu percebo que o problema é o amadurecimento, como a gente falou, é a vulgarização, porque às vezes a vulgarização da imagem, por exemplo, ou até o cara se vestir mal e tudo, é só um ajuste de percepção. Às vezes, se eu chegar para uma cliente e falar, olha, quem sabe se você se cobrir um pouco mais, quem sabe se você se portar de uma forma mais séria e tal, e o cliente entender isso, eu percebo, não, ele tá pronto. É só um ajuste de percepção sobre ele mesmo, sobre o mundo. Quando eu percebo que mesmo explicando para o cliente, ele não entende, ou ele tá só replicando de forma automática o que eu tô falando, vamos supor, pega o advogado que fala, eu quero ser forte, eu quero transmitir segurança, ele chega assim para mim. Aí eu vejo que ele é pequenininho assim, mas eu queria ser mais seguro. Ele não tem isso dentro dele, né? Eu avalio, conversando com o cliente, se realmente ele só não percebeu que, na verdade, ele é forte, mas não percebeu. Eu preciso entender o nível que tá de profundidade, certo? Quando é muito profundo, eu entendo que ele realmente tem que ter um projeto como terapeuta mesmo. Por quê?
é profundo. É um caso de terapia, porque é uma questão mental do cliente. E eu acho que, assim, ó, o maior erro que eu percebo das empresas hoje é, às vezes, você não quer perder o cliente e o cliente te pergunta, mas você faz essa parte, então, do amadurecimento e tal. Sendo sincera, talvez eu teria conhecimento para fazer isso. Mas eu não sou especialista nisso. Então, cara, eu não vou entregar o resultado que ele precisa. Então, é muito melhor por exemplo, tive casos de clientes que me disseram, não, é só marca pessoal mesmo. É só você me dar umas orientações do que postar, como me posicionar na internet. Era mais sobre isso. Só que eu comecei a fazer a consultoria e eu fui percebendo que era muito mais profundo. Por quê? Eu expliquei para cliente, olha, você não pode exibir tanto seu corpo. Você não pode ficar postando, né, o seu quadril no Instagram toda hora. E a cliente não conseguia entender. Tanto que ela tentou parar de postar e não conseguiu. Porque a essência dela ainda acha que está correta. Aí você imagina como é que eu vou conseguir mudar a sua consciência, seu nível de consciência a respeito do porquê você não deve exibir o seu corpo. Você viu como é que é profundo? Ela tem que amadurecer como mulher. Amadurecer como mulher, um negócio muito profundo, né? O advogado exibir força, por exemplo. Primeira coisa que eu diria pra ser advogado. Cara, começa a assumir mais responsabilidade na tua vida. Não tem como você se tornar um homem de verdade se você não carrega nem a responsabilidade da sua casa. Se você não carrega nem a responsabilidade da sua mulher. Se você empurra tudo pra todo mundo, você não vai ser responsável. E, por consequência, tem, inclusive, em São Paulo, muitos bons retratistas, tá? E eu gosto muito do trabalho dos retratistas. A Karine até fez trabalho com o Gustavo Ribeiro também, que é muito bom. Até queria te indicar o trabalho dele. O retratista, ele consegue fotografar quem você é. Não é que nem um ensaio fotográfico na qual você faz 30, 50 fotos em uma hora. Faz essa pose aqui. O retratista não. O retratista, ele não quer te dizer faz essa pose ou faz aquela pose. Ele quer ver quem você é. Então, num retrato, é possível você perceber uma pessoa se ela é forte de verdade, se ela é fraca, porque, na verdade, se eu ficar parada aqui, ó, olhando pra você, e você ficar me encarando, você vai conseguir perceber se eu sou insegura. Você vai perceber se eu sou feminina ou não sou. Você vai perceber se eu sou competente. É incrível. Pega uma foto de uma pessoa parada, analisa todo o semblante dela, você vai entender. Insegurança, você vai entender problemas de confiança, tudo. Então, se você começa a assumir responsabilidade como homem, é natural que você vai sentar numa cadeira com uma postura melhor. Você não vai sentar assim, porque a sua mulher tá mandando em você. Então, como eu defendo a verdade na imagem, eu gosto muito mais de trabalhar essa questão pessoal primeiro, essa questão, por exemplo, eu quero trazer um brand na minha empresa de que eu sou extremamente competente. Cara, começa se sentindo competente em casa. Se sua mulher te pede todo dia que ela gostaria que você fizesse algo para ela e você nunca pode, e ela até inclusive traz essas queixas para você, para começo de conversa, você está se sentindo incompetente em casa. Então, você não vai chegar na sua empresa e vai falar com a sua equipe de uma maneira muito diferente. Você vai mandar na sua equipe de uma forma encolhida. E seu time não vai sentir confiança em você. E olha onde começou o problema. Começou em casa. Sim. Isso veio muito eu não vou lembrar agora, mas acho que Faça Sua Cama. Arrume Sua Cama. Arrume Sua Cama, uma coisa assim. É bom. Esse livro, ele parece muito com isso que tu tá falando. Pelo menos veio muito essa referência. O fato, tipo assim, não é o fato de arrumar a cama, é a responsabilidade de fazer aquilo todos os dias, bem feito. Então, tu vai fazendo e aquilo vai se tornando natural para todas as outras coisas. Tem uma outra coisa que falam muito que se tu precisa de uma coisa feita rápido, joga para aquela pessoa que tem muita coisa para fazer e não para aquela que não tem muito, porque aquela lá vai resolver teu problema, né? É muito parecido com isso. Deixa eu perguntar uma coisa que eu queria perguntar antes e acabei não perguntando, mas por que pense em algo novo? Não, boa pergunta. Então, na verdade, eu quando comecei a trabalhar com comunicação, e de início eu não ia ter uma empresa. Eu pensei, não, é muito mais fácil eu trabalhar com uma empresa que já faça isso muito bem. E eu não encontrei nenhuma empresa que tivesse os valores que eu acreditava. Né? Eu entendo que você tem que criar uma marca totalmente do zero. Eu entendo que essa marca tem que ser fidedigna a quem você é. Então, se uma pessoa tem muita competência, essa marca vai transmitir muita competência. Se você está começando no mercado, eu não posso
mentir. Eu tenho que criar uma marca de alguém que tá começando. Uhum. E, inclusive, tem clientes que até podem discordar do nosso posicionamento, né? Da nossa forma de acreditar. Mas eu pensei, não. Pense algo novo é porque eu entendo que você, para começar uma empresa ou para criar uma marca forte no mercado, você tem que pensar diferente. Você tem que ser diferente, né? E como eu disse, não é a sua imagem, mas é aquilo que você acredita. Então, hoje, para mim, criar uma marca autêntica, o nosso primeiro critério para atender um cliente, que eu acho que toda empresa devia ter isso, né? Um perfil de cliente ideal. Uhum. Toda empresa, e não assim atender todo mundo que aparece, né? Tipo, Quem porque... vende pra todo mundo não vende pra ninguém, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, desde o início, eu lapidei que para hoje um cliente ser nosso cliente, ele precisa ser autêntico na metodologia, ser autêntico nas crenças, né? Então, assim, não copia todos os valores de outra empresa. Eu entendo que os valores dela podem ser bom, mas ele é bom para aquele negócio. Não é bom para você, né? Então, eu defendo que essa autenticidade, ela começa no dono, começa na metodologia, na cultura, nos valores e culmina na marca. Porque uma boa marca só acontece a partir de uma boa empresa. Um bom marketing não vende um produto ruim. Eu não consigo fazer uma grande marca se você não tiver uma grande empresa. E tá tudo bem você não ter uma grande empresa ainda. Mas eu falo assim, eu quando teve alguns congressos de empreendedorismo que eu fui em São Paulo, e um deles me chamou muita atenção quando eu conversei com a Alexandra da Flormel, ela foi Shark, no Shark Tank, etc. Sim. Conheci ela pessoalmente, e eu não perdi a oportunidade de perguntar um negócio pra ela. Vou fazer a pergunta de 1 milhão pra ela, quando você gosta dessa expressão. E eu disse pra ela, o que você me aconselharia como empresária que é nova no mercado e quer crescer muito igual você cresceu? O que você me indicaria? Ela disse assim, Dai, no que você não for a melhor, contrate alguém que seja. E aí você vai cada vez mais vender essa excelência e vai conseguir, né, de fato, chegar lá. E eu levei isso pra mim. Eu percebi que naquele momento, na época que eu conversei com ela, muita coisa na minha empresa era eu que fazia ainda. E eu não era melhor naquilo. E eu falei, caramba, talvez seja esse o motivo de eu não conseguir expandir tanto assim como eu gostaria. A gente estava expandindo bem, mas eu sentia que podia ir muito além, né? E foi aí que eu aprendi a delegar. Então, teve que ter um conselho de alguém acima de mim para falar, aprende a delegar. Em miúdos foi o que ela quis dizer. E eu comecei a buscar, cara, mas onde é que tá o melhor designer? Onde é que tá o melhor analista comportamental para estar com a gente, né? Aonde que tá o melhor profissional em arquétipos? Aonde que tá o melhor profissional em, sei lá, motion design, que a gente utiliza bastante hoje, ou desenvolvedor de software, e foi indo, né, pra gente conseguir chegar lá. E isso foi nosso diferencial. Então, hoje a gente tem uma pessoa para cada etapa do projeto, né? Gosto muito de ter um head, todo mundo precisa ter um head, tem que ter um gestor, gente, não funciona sem gestor. Eu sei que às vezes o empresário fala, mas por que eu vou investir em alguém só para monitorar tudo? Mas simplesmente porque se não tiver alguém monitorando tudo, não funciona. Exato. E a gente, como empresário, não tem tempo de monitorar tudo. A gente tenta muito, mas talvez seja muito mais fácil você ter alguém já que está monitorando todas as etapas, e se você ela reportar somente a você, né? É muito mais fácil dar atenção para uma pessoa do que dar atenção para 10. Enfim, reflexões, mas... Faz bastante sentido. Essa questão de delegar, ela é muito complexa. E a gente acha que isso é um problema de pequenas empresas, mas isso é um problema de grandes empresas também, né? De ficar com esse receio, de achar que tem que monitorar, de não conseguir sair do operacional. Eu acho que no próprio Shark Tank, a quantidade de vezes que eu escutei o Apolinário falar, dentre outros, cara, tu tá no operacional, tu precisa sair do operacional, porque senão tu não consegue pensar no restante. Tu tá ali pensando no problema do teu cliente, enquanto tu tinha que estar pensando, prosperando em negócios, novos negócios. Faz bastante sentido. Eu sofri com o tempo também quanto a isso. Eu achava que podia fazer várias coisas e fui contratando outras pessoas ao longo do tempo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu perguntei do nome da empresa e minha grande dúvida, talvez a minha dúvida de milhão da advogada para hoje empresária, o que aconteceu ali? Eu acho que tem uma história por detrás de tudo isso. Como que por que foi pro direito e tão drasticamente? Não é nem drasticamente, é porque eu acredito que tu usa bastante coisa do direito hoje no teu dia a dia, mas como que deu toda essa volta, sabe? Perfeito, né? Bom, eu comecei a perceber que para você exercer o seu trabalho com excelência, antes de qualquer coisa, você tem que ter uma paixão imensa por aquilo
e você precisa acreditar muito no que você está vendendo e oferecendo para as pessoas. E eu, com o passar do tempo, não consegui mais acreditar tanto assim no direito que eu conheci. Talvez seja o Brasil, talvez seja o Rio Grande do Sul, não sei dizer, até hoje eu não tenho essa resposta para falar, mas eu percebi que eu não conseguia acreditar tanto, né, nessa legislação, nesse mundo, e pelo menos para mim, né, não tinha mais aquela paixão ardente por aquilo, e tanto que eu percebo que, assim, é aquela clássica frase, mas que faz todo sentido, né, ame o que você faz e você não vai precisar trabalhar um dia sequer na vida. Obviamente que tudo que se torna um trabalho, o próprio nome já diz, já acaba tendo uma carga de estresse. Então, com o tempo, obviamente, que eu percebi que também teria cansaço, porque não é uma empresa, né? Mas, de qualquer maneira, eu amo muito o que eu faço e eu percebo que todo mundo que ama o que faz entrega aquilo com uma excelência muito maior do que uma pessoa que está entregando algo de forma aleatória, simplesmente porque está sendo pago para isso. Então, por eu amar tanto o que eu faço e os valores que eu tenho também, que eu percebo que a gente acaba sempre entregando muito mais do que a gente é pago para fazer, né? Então, para mim, hoje não tem problema de eu ter que fazer uma reunião num sábado, num domingo, às vezes, trabalhar fora de hora, ou até se o cliente me contratou só para fazer X, não tem problema entregar Y para ele também, porque a gente gosta do que a gente faz, eu acredito no que eu entrego, né? Então, o meu conselho para o empresário que está ouvindo, para você, para seja quem for que puder escutar esse podcast, é, de fato, ter conhecimento de causa para entender aquilo que você efetivamente é bom, porque se um peixe tentar escalar uma montanha, ele nunca vai ter sucesso, ele nunca vai se sentir competente. Então, eu percebo também que eu queria encontrar algo que eu tinha uma maestria, porque eu ia me sentir muito mais plena, muito mais competente. Eu percebo que no direito, por mais que eu fosse muito bem, eu me sentia que, por eu não amar aquilo, eu acho que faltava ainda uma dedicação a mais, eu não me sentia tão plena naquilo, né? Então, essa coisa de você saber o que você é competente, isso é muito importante. Não só por você, mas pelo seu cliente. O seu cliente, quando ele paga para você, ele tá investindo o dinheiro dele em você, o tempo dele em você. E se para você só for um cliente, né? Talvez você vai estar brincando com um projeto com uma empresa de alguém. E eu acho que isso é muito sério. É muito sério. Eu acho que tu comentou, a gente falou um pouco sobre livro, sobre escrever livros e sobre o teu livro. Esse novo livro que tu está escrevendo, ele é uma inspiração do negócio de hoje? Da onde que veio essa vontade de escrever um novo livro? Eu pergunto porque eu sei o tempo que a gente coloca num livro, mas ao mesmo tempo eu sei o quão gratificante é escrever o livro, ter pessoas falando sobre ele, pessoas que conseguem extrair alguma coisa dele, né? Da onde que veio essa vontade de escrever esse novo livro? Foi para ensinar aquilo que tu estava vendo e as pessoas não estavam enxergando? Perfeito. Inclusive a gente, por trabalhar com marca, é muito comum as pessoas ficarem imaginando ou até pensando que tudo que a gente faz é por marca. Ou seja, não tá escrevendo outro livro para dizer que tá escrevendo outro livro. Sim. Você não tá indo para tal lugar para postar que tá em tal lugar, porque hoje em dia o mundo tá muito assim, né? As pessoas hoje em dia têm feito muitas coisas para mostrar. A gente discute muito lá, né, em Alphaville, a quantidade de empresários que às vezes acaba comprando um relógio caro, um carro caro, tudo para mostrar que eles estão num novo patamar, sendo que na verdade o mental deles ainda tá o mesmo e a empresa também ainda continua a mesma, certo? Então, a minha vontade de criação de livros provavelmente é a tua também, porque nós não temos tempo sobrando na vida. Então, a gente escrever um livro é uma renúncia. Às vezes é uma renúncia da vida pessoal, renúncia do trabalho, renúncia de outros cursos que a gente poderia estar fazendo, outras viagens que a gente poderia estar fazendo. Mas eu começo a entender que não faz sentido, todo conhecimento que você não compartilha, ele é um egoísmo. Você não está ajudando mais ninguém com ele, né? E eu penso também que eu preciso contribuir para as pessoas de alguma maneira. E eu acho assim, cara, se eu tô todo dia conhecendo uma empresa nova, conhecendo um cliente novo, percebendo o mesmo problema nesses clientes todos. E por que não criar um livro para que cada empresa talvez possa ler esse livro e possa remediar esse problema, e quando ela chegar para mim, ela vai estar muito mais consciente, vai estar muito... E daqui a pouco essa empresa... Imagina que diferente que seria. Então, eu entendo que a gente não consegue mudar o mundo,
Mas se você cria um livro e você disponibiliza para toda pessoa que quiser ajuda, a sua parte você tá fazendo. Com certeza. Então, assim, eu tenho um livro que fala sobre problemas que eu vejo absolutamente todo dia no meu negócio. E que, com certeza, pode ajudar o seu negócio também. Então, se você quiser dar esse passo de ter consciência, você pode ir lá e buscar esse conhecimento. Então, eu sou muito mais do tipo assim, cara, se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Mas eu não acho que eu tenho que bater na sua porta e ficar te oferecendo. Com certeza. E além, vamos lá, falou mentorias, mas antes de eu entrar em mentorias, livros, o que tu recomenda de livros pro pessoal, que eu sei que tu é uma leitora muito mais árdua do que eu. Bom, perfeito. O último livro que eu tô lendo agora, que inclusive é uma indicação do Thomas, que eu gostei bastante, que é O Paladar Não Retrocede. Esse livro eu gostei bastante mesmo. Ele fala bastante da gestão de marcas de luxo, mas ele usa o raciocínio da marca de luxo para pequena empresa também. Então, não importa o tamanho do seu negócio, tem estratégias que grandes empresas utilizam que você podia utilizar também. Por exemplo, ele fala bastante do que é o luxo, né? Ele fala assim que a qualidade é um preceito basiquíssimo para o luxo. Então, se não há qualidade, obviamente já não há luxo. Então, você começa a entender a importância do bom atendimento. Então, assim, por que você não entregar uma excelência? Por exemplo, imagina se você, na sua empresa, todo mundo sempre lembrasse o nome do cliente. Então, quando o cliente chega, você vai sempre chamar o cliente pelo nome. Você já sabe, por exemplo, se o cliente gosta de café com açúcar ou sem açúcar. Se o cliente chega, a funcionária já conhece ele e ela consegue entregar o café já adequado para ele, será que ele não vai se sentir muito mais acolhido? Então, assim, eu fui numa loja lá em Dubai, que ela viu que eu tava interessada no produto, numa bolsa X lá. Obviamente que era um produto mais caro e tudo. Mas o que me chamou a atenção foi, ela percebeu que eu tava interessada, mas que eu efetivamente estava em dúvida. Não é que eu não tinha condições de comprar. Porque não é porque eu tenho condições que eu vou comprar. Às vezes pode ser que eu não queira. Sim. Naquele momento eu tava em dúvida, ela viu que eu tava em dúvida. E ela falou, não. Ela nem forçou a venda. Ela simplesmente falou assim, ó, você não quer deixar só o seu contato pra gente? Pra gente continuar te mantendo informada, caso você tenha interesse. Então, ela me entregou uma ficha pra mim preencher. Uma ficha linda, com papel de alta qualidade. Você via que era uma ficha toda especial. Eu me senti tão especial assinando aquela ficha que eu faço questão que ela me mande mensagem. Sim. Então, ela teve todo um cuidado. Ela falava inglês relativamente bem. E ela conseguiu brincar do Brasil, ela brincou das vezes que ela teve no Rio de Janeiro. Então, ela criou um rapport muito bom. A gente chegou, independente de mostrar interesse ou não no produto, ela já me ofereceu uma boa água, me ofereceu um café. Ela teve todo um cuidado e em momento nenhum me forçou a venda. Fez eu me sentir totalmente independente ali, autônoma. Então, por que uma pequena empresa, às vezes, não pode oferecer esse nível de atendimento? Por que vocês não podem colocar um sistema, pode fazer um sistema com vocês para acompanhar os clientes, o sistema mandar novidades ou alterações no projeto de forma automática para o cliente, porque você vai poupar o cliente de ficar em casa. Às vezes você faz um projeto, às vezes para nós que temos muitos projetos, às vezes um mês não é nada. Mas para o cliente que te contratou, um mês esperando por uma resposta é muita coisa. Então, se você tiver um sistema que daqui a pouco vai avisar o seu cliente do andamento do projeto de forma automática, deu uma alteração, o cliente vai se sentir super acolhido, super bem cuidado no seu negócio. Porque se você for ver, a maior quantidade hoje de encerramento de contrato que a gente tem em empresas, tanto marketing, branding como software, atualmente, é principalmente por falta de atenção ao cliente. Não é por qualidade do serviço. É por falta de atenção, é por falta de cuidado com o cliente. Porque o cliente fala, mas o serviço até é bom, mas eles não me dão retorno. Mas o serviço até é bom, mas eles não respondem. Mas o serviço até é bom, mas eles não têm cuidado nenhum com a gente. É porque às vezes nem tá faltando dinheiro, não é falta de dinheiro. Às vezes estão fazendo alguns cortes assim, mas essa empresa que eu nem lembro o que é que eles fazem mesmo. Por que eles estão aqui na nossa folha todos os meses e não faz muito sentido? É exatamente isso. Atenção ao cliente. Então, tem uma empresa bem conceituada que eu admiro bastante lá em Alphaville, que eles investem só em pessoas para dar atenção para os clientes. Porque eles já entenderam que o maior diferencial como empresa de marketing é o atendimento ao cliente. Então, eles pagam uma pessoa só para ficar dando bom dia, para ficar fazendo interação. E, realmente, a quantidade de turn-offs que eles tiveram é
absurdamente menor versus a concorrente. Então, o cliente, às vezes, está pagando 3, 4 mil por mês para eles, sendo que a concorrente, às vezes, cobra 1.000, só que eles ficam com essa de 3 ou 4, porque eles respondem todo dia, dão um bom dia, querem saber como o cliente tá, o que o cliente está precisando. Às vezes, você vai investir em atendimento, mas você vai retornar muito mais em faturamento, gratidão e satisfação do cliente, né? Bom, antes tu comentou em mentoria. O que tu tem feito de mentoria? Ou não tem feito tanta mentoria? Mentoria. A última mentoria que eu tinha feito, de fato, foi a do Apolinário lá. A gente conheceu muito sobre esse mercado de gestão, essa questão do planejamento para as empresas é muito, muito importante, né? Então, assim, quantas pessoas você pretende contratar nos próximos meses? Quanto que isso vai te custar? Sua folha está preparada para isso? Sua gestão está preparada para isso? Então, assim, essas questões de projeção a gente trabalhou muito lá. Outras mentorias que eu tenho admirado bastante são essas de inteligência emocional. Eu e Thomas, a gente foi há uns 2 meses, a gente passou 2 dias num mosteiro. Foi realmente muito focada nessa questão espiritual do empresário. E eu digo assim, hoje com uma clareza muito grande, invistam nisso. Por favor, porque isso me deu uma clareza para todas as negociações que eu fui fazer, me deu uma clareza para casa, para o lar também. Ele trouxe uma visão, foi, na verdade, esses 2 dias foi com o Ítalo Marcilli, que ele é psiquiatra e ele é teólogo também. Então, ele trouxe bastante uma explicação lógica e racional. Quem é de exatas vai adorar ele, porque ele fala de uma forma racional por que Deus devia ter em primeiro lugar na sua vida, né? E te explica com uma racionalidade muito grande. Isso aqui no Brasil? Foi no Brasil, mas ele dá mentorias em todos os lugares do mundo. Portugal, tem uns países que ele dá também. Inclusive, ele vai fazer um trabalho agora em outubro, eles vão para Roma. Então, assim, ele tem essa questão de contato com... E ele é empresário também, tá? Então, ele tem uma faculdade de medicina, eu acho que... Não, de psicologia. É Atlas? Acho que é. Eu não lembro exatamente o nome da faculdade. Ele tem uma faculdade também. Acho que sim, acho que eu lembro disso. Tá. Quando começou a falar, assim, eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza. Ele é bem famoso. E lá em Alphaville, os empresários têm muito contato com filosofia. Lá eles têm muito contato com inteligência emocional, com psiquiatras, com teólogos. Então tem outros bem famosos. Lá é normal o empresário fazer curso de filosofia. Coisa que você talvez não vai ver tanto no Rio Grande do Sul. Não, com certeza não vai. Não. Então eu indico bastante o trabalho do Ítalo Marcilli, tá? Para quem tá querendo essa coisa da inteligência emocional, evolução espiritual. Eu acho imprescindível o trabalho dele. Aí daí vamos supor, eu tô com um problema. Eu acho que é muito importante também você entender quais dores você tem hoje e talvez remediar algumas possíveis dores que você vai ter. Por exemplo, eu entendi que essa gestão emocional, ela é imprescindível para mim lidar com problemas dentro do negócio, em casa. Porque eu já percebi, se eu tô estressada em casa, ou tô estressada ou até frustrada com negócios. Por exemplo, você tá prospectando um cliente, tá numa negociação, vamos supor que aquilo não evoluiu. Você gastou energia, você apresentou um projeto e tudo. Você precisa entender que, mas vai ter outro cliente, e sabe? Ou vamos supor que já aconteceu também, assim, ter algum problema com o time, alguém não entregar alguma coisa. Por exemplo, eu vendo muita excelência. Mas vamos supor que alguém do meu time não entregou o que eu vendo. Cara, eu não posso surtar com aquela pessoa e meter o louco com ela. Não, eu vou lá, eu vou amenizar as coisas com a equipe, vou amenizar as coisas com o cliente, vou me portar melhor com o cliente, porque eu entendo que não tem nada que você possa resolver com estresse, com discussão, nunca mesmo, assim, sabe? Então eu falo assim, aprenda também como empresário a pagar para não se estressar, que é uma coisa que tem empresário que tem dificuldade de abrir o bolso, fica nessa de tentar negociar com o cliente, porque eu não quero abrir a mão de devolver o valor do projeto, não quero gastar, e aí você cria um conflito que provavelmente vai ter uma combinação jurídica. Agora entra o bom de ser advogada e empresária também, é que a gente consegue ter essa mediação de conflitos muito bem com o cliente. Então eu aprendi a ponderar as coisas, entender que, dica máxima que eu daria, né? Às vezes, um cliente que deu problema vai estragar os 10 bons que você tem e os possíveis clientes que você vir a ter. Sim. Então, assim, eu prefiro, se o cliente está insatisfeito, mesmo que seja por culpa dele mesmo, tá? Eu prefiro realmente pagar para que ele saia, porque eu não vou aceitar que esse cliente ou alguém diga que mas a Dai não devolveu o dinheiro para aquele cliente. Mas a Dai não fez o possível para ele ficar satisfeito. Não, ela pode até dizer que não gostou do nosso trabalho, mas com a segurança de que, inclusive, o dinheiro de volta ela teve.
Então, assim, e outra coisa, que eu botei mais de um time pra atender ela. Então, essa clareza com o cliente é importante. Sim, a questão dos valores que tu falou lá no início, né? Cara, pode sair insatisfeito, mas eu vou te devolver aquilo que tu realmente contratou. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu que Muito obrigado por agradeço. ter aceitado o convite. Eu sei que vocês estão com um tempo curtíssimo aqui em Santa Cruz, mas de verdade, foi muito bom o papo. Eu acho que vai ter muito insight aqui para várias pessoas. Eu vou sair daqui com várias coisas. Alguns advogados que eu tenho que conversar e mandar, dá uma assistida nesse podcast que acho que vai ajudar um pouco. Não. Mas muito obrigado. Isso aí, de verdade. perfeito. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Te admiro muito como empresário. Igualmente. Indico com clareza o teu trabalho, indico o teu livro também, com certeza. Acho que todo mundo devia ter a oportunidade de estar mais perto aí pra estar aprendendo. Muito obrigado. Até mais. Valeu.